Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que cast? Porque cast lembra questionar, porque em latim se diz questio, e em latim questio significa questão, significa pergunta. A título de curiosidade, a palavra questio em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O para formar esse sinal. E aí, Vitor, gostou? Gostei, não sabia. É? Eu adoro curiosidades. Acho que a vida fica muito chata às vezes se não houver curiosidades. Vitor, a palavra sincero, ela vem do latim e significa sincera, né? Limpo. E Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, disse o seguinte, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por isso eu vou perguntar, por isso eu vou questionar. E a primeira pergunta é, na vida pessoal, quem é Vitor De Angelo? Pergunta difícil. Mas eu sou capixaba, nasci em Vitória, faz 41 anos já. Morei durante muito tempo num bairro popular em Vitória, Maruípe. Lembro bem que era a quinta casa depois do cemitério à direita. Era assim que nós falávamos para o entregador de pizza, para o rapaz da farmácia. Então, me lembro bem de a gente dizer isso como ponto de referência. A referência era o cemitério. Inclusive, meus colegas de escola, quando iam lá em casa e a gente brincava numa parte do quintal que tinha no fundo, a bola caía no cemitério, morriam de medo de ir lá buscar a bola, era eu que tinha que buscar. Ficavam temendo entrar no cemitério, encontrar alguma coisa mal assombrada. Meus pais são do interior, minha mãe de Linhares, mas veio cedo para Vitória, a família toda mora em Vitória, também num bairro popular, no bairro da Penha. Hoje um bairro muitas vezes estigmatizado por causa da violência, mas na minha memória, um bairro absolutamente normal. Até hoje vou lá com muita frequência, porque tenho tias que moram lá. E meu pai de Nova Venécia. Aí sim uma cidade do interior, até porque meus avós paternos viveram bem mais tempo, então foram com eles que eu convivi e moravam em Nova Venécia. Então, Nova Venécia é, para mim, uma referência não só como cidade de origem do meu pai, mas como cidade onde a gente ia na Páscoa, no Natal. Então, o interior, para mim, tinha a cara de Nova Venécia, né? Que é só uma parte do Espírito Santo, porque o Noroeste é bem diferente, por exemplo, do Caparaó, né? Então, esse sou eu. Tenho uma filha de 10 anos, já morei fora do estado para estudar, já morei fora do país, voltei a morar no estado faz 10 anos já. Sou professor da Universidade de Vila Velha, já há 13 anos, então já tem aí uma estrada. Sempre tive interesse na área de ciências humanas, né, do que é para nós hoje linguagens, né? Estou pensando em artes, do ponto de vista aí da Base Nacional Comum Curricular, é linguagens. Mas pensando tudo aquilo que é menos duro, por assim dizer, né? Então, gosto muito de artes, sempre gostei de história e, não à toa, acabei também fazendo história depois de um ano de direito. Fiz direito durante um ano. Para a alegria do meu pai, você pode imaginar, abandonei o curso e fui fazer história, que é um curso maravilhoso, mas também muito estigmatizado, né? Fiz história, depois fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, já numa outra área, na ciência política, na sociologia política, que é a área em que eu dou aula, na UVV. E, em 2019, o governador Casagrande me chamou para assumir a Secretaria de Educação, onde eu estou até hoje. A pergunta é, já respondeu parte dela, né? Na vida pública, quem é Vitor De Angelo? Há mais informações sobre isso, certo? Eu acho que, como professor, eu já tinha alguma dimensão pública, menor, bem menor do que a que eu tenho hoje como secretário de Educação do Espírito Santo, mas, como professor, eu era aquilo que na nossa área se chama, talvez, de intelectual público, ou seja, uma pessoa que ocupava na mídia um espaço para falar das coisas pertinentes à sua área. Então, eu dava muita entrevista, fazia muitas análises políticas, de comportamento político, de eleição. Então, para muita gente, a minha dimensão pública talvez tenha começado ali. Mas eu tenho certeza que, para a maior parte das pessoas que me conhecem publicamente,
esse conhecimento se deu a partir de 2019, quando eu entrei na secretaria. Além da Secretaria de Educação, você ocupa outro cargo, né? De presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Em 2019, quando eu cheguei na SEDU, eu passei a compor o CONSED, porque todo mundo que é secretário compõe o CONSED. É uma coisa automática. E você sai também quando deixa de ser secretário. Mas ter um cargo dentro do conselho é uma outra coisa. E nesses anos todos eu sempre tive. Desde o início, acabei ocupando o cargo de vice-presidente. Existe a presidência e um vice-presidente para cada região do país. Eu era, então, o vice-presidente pelo Sudeste. Entendi. Fiquei ali em 2019 e 20. Em 21, 22, já eleito presidente. Depois reeleito, então, 23, que é o ano em que estamos, e 24, esse outro mandato, e aí encerra. Entendi. Vitor, eu quero conhecer a sua versão humanizada. Perguntar significa querer saber algo de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? Questionar significa questiona-se quando se põe em dúvida algo dito por alguém. Então, pergunta-se quando se quer saber algo de alguém e questiona-se quando se põe em dúvida algo dito por alguém. Fulano deu uma informação, Beltrano deu outra informação, essas informações elas se contradisseram, você pode questioná-la. Minha curiosidade sobre sua vida, Vitor. Se eu fizesse perguntas sobre sua vida a outra pessoa, quem saberia mais sobre ela? Talvez alguém da minha família, com certeza. Cite um nome, por favor. Michele. Quem é Michele? Michele é minha esposa e, bom, conheço já pelo menos 20 anos. Meu pai, minha mãe, certamente, mas ela é uma pessoa com quem eu dividi boa parte dessa trajetória que tem essa dimensão pública já. Entendi. Né? Claro que pai e mãe têm uma importância essencial, talvez absoluta, nos primeiros anos, mas depois, no primeiro momento, quando a gente vai à escola, depois, quando você na adolescência já vai se emancipando um pouco mais, e aí, daí para frente, a gente se desgarra de vez. Se distancia, né? Então, sempre ali, sempre são muito importantes, mas de fato, foi com ela, mais do que com eles, que eu pude dividir muito disso. Entendi. Vitor, dizem por aí que a palavra aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. A palavra aluno a origem da palavra aluno está ligada a criança de colo, lactente, tá? E por extensão, discípulo. Minha curiosidade sobre sua vida. Vitor De Angelo, quem é a sua maior inspiração? Quem é seu professor de vida? Eu não sei se eu tenho um. Pode citar um principal. Eu vou citar alguém que para mim foi muito importante. Eu não sei se seria na dimensão da inspiração exatamente, mas foi muito importante. Eu tive um orientador, que foi o Marco Antônio Villa, alguém, inclusive, de quem politicamente eu tenho uma enorme divergência, né? Mas sempre foi uma pessoa muito respeitosa, né? E isso, inclusive, para mim é algo que chama muito a atenção, porque tem na divergência uma dimensão de tolerância muito grande, né? Em saber conviver com quem pensa diferente, em respeitar profissionalmente esta pessoa, em estar hierarquicamente posicionado acima dela como orientador, tendo poder sobre algumas coisas, né, podendo facilitar ou dificultar muitos processos, e jamais usando disso para interferir naquilo que eu, como orientando, viria a dizer no trabalho apresentado, escrito. Então, acho que, até retificando o que eu disse no início, acho que tem algo que inspira aí, que é saber conviver com o diferente, né? Então, para não ser injusto com ninguém, porque realmente eu tenho diversas inspirações, mas eu vou pegar aqui o Villa, porque foi alguém que ocupou um espaço formal na minha trajetória, né? Durante 6 anos, porque foi meu orientador de mestrado e doutorado, me acompanhou. Então, leu o que eu escrevi, me ajudou a fazer os meus caminhos, me apoiou em projetos profissionais, esteve comigo assinando alguns desses projetos, abriu caminhos, me indicou para coisas, me ajudou a ganhar algum dinheiro em algum momento, me incentivou a buscar outras coisas, a ir para o exterior, por exemplo, me recebeu muito bem quando voltei. Então,
foi uma pessoa muito, muito importante na minha trajetória. Interessante. Vitor, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Não, isso também é um equívoco. Ouvir significa perceber pela audição. Escutar quer dizer parar para prestar atenção para ouvir. Posso escutar, mas não consigo ouvir. E escutar também tem outro sentido, atender a conselhos. Exemplo, meu filho não me escuta. Vitor, minha pergunta, na verdade, é a minha curiosidade. Qual foi o pior conselho que você já recebeu em sua vida? E depois eu quero saber qual foi o melhor conselho que você já recebeu em sua vida. Vixe, as suas perguntas estão muito difíceis. Não, eu quero que você... Eu não sei se eu recebi Um conselho ruim? conselhos ruins. Talvez por alguma razão que eu não sei explicar, eu procurei sempre me afastar de gente que potencialmente poderia dar maus conselhos, né? Talvez esse tenha sido um bom conselho dos meus pais. Excelente. Né? Afaste-se de pessoas que não te levam para um bom caminho, porque não te dão bons conselhos. Agora, os bons conselhos aí foram vários e não tem um exatamente determinante, né? Mas em cada fase, em cada experiência, seja ela positiva ou dolorosa, e estas são sempre muito importantes, talvez mais do que as primeiras, inclusive, porque são as que mais ensinam. Sempre eu estive cercado de pessoas, e aí, via de regra, eram essas do meu entorno familiar, que são as que te acompanham efetivamente na vida pessoal e nas suas, né, nas suas angústias e nas suas conquistas profissionais. Foram essas as pessoas que sempre acabaram me dando conselhos positivos. Você terminou o doutorado muito cedo. Para os acadêmicos hoje, qual seria o melhor conselho? Avalie se o doutorado é para você. Porque é uma trajetória longa. Claro, não me arrependo. Foi por esse caminho que eu cheguei até aqui. Mas hoje, num olhar retrospectivo, e temos que descontar toda a tinta, né, de um olhar que é em retrospectiva, eu hoje me interesso por coisas para as quais, por exemplo, eu não precisava ter feito um doutorado para fazer. Né? Só que, lógico, lá atrás eu sequer tinha esse interesse. Então, eu estou tendo um olhar que é muito confortável do presente para o passado. Entendi. Mas, às vezes, você já tem essa resposta no início da caminhada. Né? Então, fazer um mestrado, acho que até ok, é uma coisa mais breve, né? É um título importante, acho que abre caminhos e mal não faz. Agora, doutorado é uma outra empreitada. Né? São 4 anos dedicados a um mesmo assunto, com todos os protocolos que um curso como esse exige. Eu, de fato, terminei novo, eu tinha 28 anos. Repita. 28 anos. Mas é porque fui seguindo graduação, mestrado, doutorado, e assim, é uma trajetória longa, porque no final isso dá 10 anos. Então, são 10 anos além da educação básica. Então, são muitos anos de estudo, de dedicação, de envolvimento, de renúncia. Claro, eu tive uma condição, pude ter bolsa tanto no mestrado quanto no doutorado, então pude me dedicar. Muita gente tem que trabalhar enquanto faz isso, então, mas a minha situação, se de um lado ela me permitia me dedicar ao estudo e à pesquisa, ela também exigia essa contrapartida pela dedicação. Então, foi muito gratificante, foi ótimo, mas foi muito duro. Porque precisa ser extremamente disciplinado, né? Porque é um trabalho solitário. Pelo menos do jeito que eu fiz, na área que eu fiz, com orientador. Isso pode mudar. Se você faz alguma coisa, de repente, que envolve um grupo de pesquisa que se reúne num laboratório, você encontra gente. A minha trajetória foi muito solitária, porque em algum momento sempre é assim. Porque você vai ler, a leitura é sua. Né? Você vai fichar aquela leitura, você vai analisar, você vai escrever. Então, são coisas que são essencialmente sua em grande parte desses anos. Então, é um trabalho solitário, muitas vezes. Vitor, a palavra trabalho, você citou a palavra trabalho, vem do latim tripalho, que quer dizer 3 paus. Tripalho era um instrumento de tortura. Então, a origem da palavra trabalho está ligado à tortura. Trabalho, tortura, trabalhar, torturar.
Vitor De Ângelo, minha curiosidade, o que o tortura hoje na Sedu? Ou no outro cargo? Olha, não sei se chega a ser uma tortura, mas você não ter o poder suficiente para mudar as coisas na velocidade que gostaria, pode ser, nesses termos, um fator de tortura, de angústia, né? Porque as mudanças não dependem só de mim e nem de uma pessoa, independente de quem seja ela, nem tampouco de um grupo pequeno de pessoas. Entendi. É um esforço coletivo e, por isso mesmo, mais difícil, porque você tem que engajar mais pessoas, colocar mais pessoas orientadas para o mesmo foco, ter minimamente um patamar base de condição, né, técnica, de compreensão, de trabalho, para chegar àquilo. E tudo isso do lado da oferta. Quando você olha para o lado da demanda, tem centenas e centenas de milhares de estudantes que dependem que isto aconteça para que elas tenham garantido o seu direito a uma aprendizagem de qualidade. Entendi. Então, enquanto isto não acontece, o que não depende apenas de mim, nem do governador, nem de, né, que não depende de nenhuma pessoa sozinha, isto aqui não se realiza plenamente. E saber, portanto, que um direito que é direito e que é extremamente importante para a transformação da vida desses estudantes, saber que ele não está sendo realizado plenamente é uma coisa que tortura. Saber que você é parte disso, mas e que, portanto, tem algum poder para mudar isso, mas que não tem o poder suficiente para mudar tudo sozinho e na velocidade que precisa, isso é um fator que tortura, sim. Você usou a palavra poder. Vitor, os verbos falecer e morrer devem ser empregados em circunstâncias diferentes, em situações diferentes. O verbo falecer está ligado ao efeito natural, então, aplicando-se mais aos idosos. O verbo morrer, ele pode ser empregado em qualquer circunstância. Minha curiosidade sobre sua vida. Vitor De Ângelo, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Eu acho que eu reencontraria meu avô Firmino. Claro que é uma visão estereotipada de neto, né? Se você perguntar para os filhos, eles têm outra visão. Mas, na minha visão como neto, era uma visão assim, distanciada em termos de idade e também que pegava meu avô numa maturidade, né? Diferente do meu pai, das irmãs dele, que tem uma outra memória a respeito do pai. E eu, nos últimos anos, né, meu avô morreu em 2016, tinha 93 anos, eu, nos últimos anos, tinha tido ainda mais afinidade com ele e gostaria de poder reencontrá-lo. Na verdade, quando ele faleceu, eu liguei para ele, me lembro bem da voz dele atendendo o telefone, dizendo que estava recebendo visitas no final de semana seguinte. Foi quando eu disse que, então, não ia naquele final de semana, eu iria no outro. Aí não deu tempo, porque teve o final de semana onde pessoas de fora, né, filhos e tal, que moravam fora, foram visitá-lo. E já no outro final de semana, ele faleceu. Ele faleceu na véspera do meu aniversário de 34 anos. E eu me lembro que eu fui até Nova Venécia, ele já estava no hospital, mas já não falava mais, nem reconhecia. Aí eu voltei para Vitória e ele, naquela madrugada, faleceu. Eu voltei a Nova Venécia de novo, então, dia 27 de maio, para o sepultamento dele. Então, é uma pessoa que eu tenho muita saudade. Se você tivesse um poder, você o reencontraria. Acho que eu gostaria de reencontrá-lo. Vitor, dizem por aí que a palavra enfezar, ela está ligada a fezes. Fezado, coberto de fezes. Isso é um equívoco. A palavra enfezar vem do latim infessare, quer dizer ficar raivoso, hostil. Você é um homem extremamente educado, extremamente gentil. Apesar disso, minha curiosidade, o que o deixa raivoso no dia a dia? Com raiva? Tem pouca coisa que me... Eu sou bastante calmo, viu? Ou pelo menos publicamente consigo ser. Algumas coisas, mas acho que situações de injustiça me deixam profundamente incomodados. E eu raramente consigo ficar calado.
Eu acho que eu, por alguma razão, não sei, uma habilidade, alguma coisa que eu até vejo que as pessoas reconhecem, consegui construir aí uma capacidade de dizer o que eu quero dizer sem parecer grosseiro, né? E é bom que seja assim, porque acho que quando a gente acaba sendo grosseiro, pode perder um pouco a razão, né? Então, se eu conseguir fazer isso mesmo, como eu vejo que as pessoas dizem, eu fico muito contente porque significa que eu posso dar o recado que eu quero dar e ninguém vai se ater à forma como eu falei, Entendi, né? entendi. E por isso que eu também escuto que as coisas que eu digo no trabalho, quando eu brigo com alguém, doem mais, porque é isso, porque vai só o conteúdo, né? A Entendi. forma vai redondinho e vai que nem flecha. E quando eu vejo assim uma situação de injustiça, né? Pode ser uma humilhação, pode ser um racismo, pode ser qualquer coisa, eu realmente me incomodo muito, não aguento e falo. Interessante. Vitor, existe a diferença, existe uma diferença entre boato e rumor. O boato é um relato falso ou verdadeiro. E o rumor é um relato falso. Li um estudo em que o autor dizia o seguinte, que a mentira não é o contrário da verdade, que o contrário de verdade é erro. Porque, segundo o autor, quando uma pessoa mente, ela sabe a verdade. Então, para esse estudioso, o contrário de mentira, de verdade, é erro. Quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se sabe a verdade, você erra. Minha curiosidade sobre sua vida. Já inventaram uma mentira a seu respeito? Ah, já um monte. Conta uma. De que eu estava para sair da secretaria, de que eu, sei lá, nos últimos tempos normalmente passa por aí. De que eu ia para o MEC. Essa é muito boa. É. Eu adoro, porque é isso, eu acho engraçado. E eu fico pensando que os outros secretários devem passar pela mesma coisa, porque as pessoas que trabalham conosco, tem aquelas que não gostam da gente, e é a vida, não tem problema nenhum nisso. Mas tem muita gente que tem um carinho por nós, né? Admira e tem afinidade com as coisas que você está fazendo, que você Entendi. diz, tá andando junto. E não estou falando gente que necessariamente tem cargo ou mesmo trabalha na secretaria. E aí essas pessoas começam, talvez, a dar crédito para rumores, né, Isso aí. que batem com o que elas acreditam, talvez até com o que elas gostariam que acontecesse mesmo. Então, do ponto de vista dos que gostam, né, um rumor que bate e cola é esse. Olha, eu ouvi dizer que você vai para o MEC. Do ponto de vista dos que não gostam, o rumor que batia e colava era esse. Olha, parece que teve uma conversa aí, o governador vai substituí-lo, ele está na iminência de sair. Pode até ser Entendi. verdade, mas eu ainda não tenho essa notícia. Vitor, a palavra inteligência, substantivo inteligência, o adjetivo inteligente, substantivo inteligência e o adjetivo inteligente são palavras de origem grega. Em ter mais legéria, significa saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Minha pergunta, qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? Depois eu quero que você me diga qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida. A pior, não sei, talvez é um pouco isso que eu já falei, talvez no início aqui da nossa conversa. Lembro. Mesmo os problemas, eles nos ensinam muito. Então, eu não sei se é pior, mas quando, por exemplo, eu fui fazer direito, não tinha nada a ver comigo, né? Uma escolha ruim. Foi uma escolha ruim, mas serviu, foi bom também, né? Mas, não sei, não foi uma escolha... Foi uma escolha legal, segui muito... Meu pai é contador. O que acontece? Meu pai tem um escritório de contabilidade. Depois, eu já estava na minha vida profissional, ele foi mudando um pouco, ele foi virando perito contábil, que é uma coisa até bem mais interessante. Entendi. Porque tem muito a ver com a atividade de um pesquisador mesmo, só que do ponto de vista da contabilidade. Né? Imagina que quando há ali uma querela judicial envolvendo questões contábeis, alguém tem que dizer onde está a verdade. Esse é o papel do perito. Então, ele pega um processo, analisa e diz se a razão está com uma parte, se está com outra. Isso é muitíssimo interessante. Mas eu não conheci isso. Quando eu era adolescente e trabalhei com ele,
e depois, um pouco mais tarde, cheguei a fazer algumas escolhas profissionais, né? Que universidade vou fazer, o que eu vou fazer, ele ainda tinha um escritório de contabilidade, fazia a parte contábil das empresas. Eu odiava aquilo, odiava, né? E, claro que essa sempre foi uma questão. Hoje eu super entendo, porque tudo que eu profissionalmente construí, eu construí deste ponto de vista que eu estou falando, né? Sozinho, ou seja, meu pai não tinha qualquer influência, não ajudava em absolutamente nada, não abria qualquer porta, não tinha qualquer contato, não era um atalho para nada. Inclusive porque eu nem segui minha vida profissional aqui no Espírito Santo, né? Depois de fazer graduação aqui, fui para São Paulo, fui para o exterior. Então, lá, meu pai, se aqui ele não estava nesse ambiente, fora daqui, muito menos. Entendi. Então, esse momento foi um momento difícil para nós em casa, para a minha relação com ele, e, de alguma maneira, fazer direito ali no primeiro ano, já que eu não ia fazer contabilidade, foi um meio termo, né? Mas eu não me identifiquei. Duro foi quando eu me lembro perfeitamente desse dia, quando ele me chamou num canto, porque eu o convenci a pagar um cursinho para mim. Eu estava na faculdade de Direito e convencei a pagar um cursinho. Claro, ninguém faz um cursinho estando numa faculdade de Direito se não for para fazer outro vestibular, como à época a gente chamava. E que vestibular era esse, para que curso, era uma coisa que meu pai não sabia. Um dia ele me chamou e falou, escuta, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer História. E se você passar, você vai fazer o quê? Aí eu senti que eu não podia dizer que eu ia largar o curso. Eu falei, não, eu vou trancar e aí eu vou avaliando. E daí tranquei e nunca mais voltei. Então, esse foi um momento, assim, ruim, né? Nós falávamos de decisão. Agora, uma excelente escolha. Isso. E acho que uma escolha boa de fazer foi, sei lá, dentre tantos que eu podia pensar aqui, mas foi reabrir as escolas durante a pandemia. Rápido, né? Eu lembro que foi difícil, foi bem difícil, porque naturalmente as pessoas tinham muito medo. Eu não sou um padrão para ser tomado para medir esse medo, porque a forma como eu e algumas poucas pessoas do governo estou pensando no governo, que eram os amigos que eu Claro. vi ali. Mas fora do governo também tem muita gente com esse perfil que eu vou dizer. A forma como nós vivenciamos pessoalmente a pandemia é muito diferente da maioria absoluta da sociedade. Eu trabalhei todos os dias. Então, eu nunca fiquei... A imagem de alguém em casa, se protegendo, essa imagem não está na minha memória, né? Eu nunca fiquei em casa. Eu trabalhei todos os dias. Eu ia para a secretaria todos os dias, presencialmente. Então, era mais fácil para mim ter uma percepção de que a pandemia era um risco, mas que era possível ter algum nível de vida, né, com cuidados. Essa percepção era muito mais possível para uma pessoa como eu do que para quem estava em casa. Entendi. Porque a pessoa não sabia. Então, quando a gente não sabia como é que era. Então, quando a gente chegou para a comunidade escolar e falou, olha, vamos voltar às aulas, né? Nós estamos falando que essa frase foi dita para pessoas que estavam há meses dentro de casa e morriam de medo da ideia remota de botar o pé para fora de casa, quanto mais dentro da escola. Então, esse processo de construção foi difícil, mas eu acho que foi necessário e foi acertado. Portanto, foi uma decisão da qual eu não me arrependo. Entendi. Vitor, a palavra dromo, ela é de origem grega. E originalmente ela quer dizer lugar onde se corre. Exemplos: autódromo, hipódromo. Com o tempo, essa palavra, o sentido original dela, ele se perdeu. As pessoas dizem, camelódromo, estão paradas vendendo. Sambódromo, elas não correm, elas sambam. Fumódromo. E dromo hoje assumiu outro sentido, de lugar. Minha pergunta, minha curiosidade sobre sua vida. Vitor De Angelo, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Eu estava em casa, pensando aqui quando descobri que minha esposa estava grávida, estava em casa.
Então, acho que fui eu mesmo que fui lá na farmácia, comprei um teste e depois vimos que ela estava grávida. Foi ótimo. E depois, com muita curiosidade, eu acho que o nome do exame é sexagem fetal, eu acho que é esse o nome. Para saber o sexo dos neném. Muita curiosidade, imagina. Porque isso é de uma bobagem, mas pai de primeira viagem, né? Queria saber, assim. E era um exame caro, porque tinha que pagar para fazer. Podia esperar mais um mês e ia saber do mesmo jeito. Né? Imagine que quando não tinha ultrassom, na época que eu nasci, imagina, 41 anos só, não tinha, né? Por isso que fazia enxoval amarelo e verde, porque dava para menino, menina, servir para todo mundo. Mas fizemos lá a sexagem fetal para saber qual era o sexo. Também foi um momento muito, muito legal, assim, saber que era uma menina. Gostei assim da perspectiva de ser pai de menina. Vitor, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. O que é jacá? Jacá é um cesto, jacá com acento agudo no último A. E jacá era um cesto feito com cipó, tá? Minha curiosidade sobre sua vida. Vitor De Angelo, o que mais gosta de comer, de beber? O que o faz enfiar o pé na jaca? Sabe que eu não bebo muito? Eu bebo mais do que bebia. E comecei, em algum momento recente, a me preocupar com o tanto que estava bebendo. Porque todos nós passamos a beber muito durante a pandemia. Acho que isso foi uma coisa generalizada. E talvez o que me faz botar o pé na jaca, estou pensando especificamente em bebida, é assim, às vezes você está numa semana ali estressante, uma vontade de chegar em casa e abrir uma cerveja, tomar uma cerveja, ou mesmo sair para comer assim uma linguicinha com cebola, com farofa e cerveja. É isso. É isso que eu quero que as pessoas conheçam, a sua versão humanizada. Vitor, a palavra piscina é de origem latina. Piscis quer dizer peixes. Piscina significava reservatório, viveiro de peixes. Aquário, aqua, quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. Piscina, viveiro de peixes. Aquário, o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixes da piscina e jogamos no aquário. Algumas pessoas, para se divertirem, contemplam o aquário em casa, ficam mais em casa. Outros preferem sair de casa e curtir uma piscina. Minha curiosidade sobre sua vida. O que Vitor De Angelo faz para se divertir? Eu faço um monte de coisa, mas eu não gosto muito de ficar em casa. Engraçado, assim, eu até sou uma pessoa caseira, mas o excesso de tempo em casa também vai me deixando um pouco aflito. Então, gosto de ir ao cinema, gosto de cuidar de planta, gosto de fazer coisas ao ar livre, sabe? Eu gosto de fazer coisas ao ar livre. Por exemplo, uma coisa que sempre me incomodou muito quando pensava em fazer exercício físico, de estar numa academia dessas tradicionais, era estar num lugar fechado fazendo exercício físico. Para quem já morou fora de Vitória, especialmente quem morou em lugar que não tem praia, eu já morei em mais de um, a gente se acostuma... Vitória, Vila Velha, né? Minha referência aqui é a capital. Quando a gente está num lugar assim, você se acostuma e não percebe que o que tem aqui é de uma riqueza que nem com dinheiro você compra em outro lugar, porque são coisas naturais. Então, quando eu olho para a cidade onde eu moro, quando eu olho para o lugar onde eu moro e vejo quanta coisa que tem ao ar livre e eu, sei lá, fazendo uma academia fechada, sabe? Isso me incomoda um pouco. Então, eu gosto muito de estar na rua. Vitor, se perguntássemos às pessoas nas ruas, quem são seus progenitores? Elas diriam, são os meus pais. Não. Os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor, o que gera. Progenitor avô, progenitor avó, genitor pai, genitora mãe. Minha curiosidade sobre sua vida. Vitor De Angelo. Qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Minha mãe fez esse elogio semana passada. Falou que eu era muito caprichoso. Sabe? Que eu cuidava bem das coisas. E eu aceitei como um elogio. Caprichoso. Em português, você conhece a palavra companheiro. É uma palavra que vem do latim, dos elementos cum
mais panis, com C-U-M, mais panis, ou seja, com pão. Originalmente, companheiro é o que come pão com o outro, é que divide o pão com o outro. Minha curiosidade sobre sua vida. Vitor De Angelo, com quem comeu, perdão o clichê, tá? O pão que o diabo amassou no início de sua vida pública, ou no início de sua vida acadêmica? Com Michele, porque ela também fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, só que numa outra área, em arquitetura. A gente morava em São Carlos, no interior de São Paulo. Lá tem duas universidades, né? A Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo, a USP. Então, ela foi para lá, para a UFSCar, para a Federal, fez mestrado em engenharia urbana. Aí depois eu me formei aqui, fui, né? Fui atrás dela e fui tocar minha vida profissional. Depois continuei ali na UFSCar, onde fiz doutorado. Ela foi para a USP, já em arquitetura. Depois fomos ao exterior durante o doutorado, para universidades diferentes, mas no mesmo período. A gente conseguiu cada uma bolsa, em áreas também distintas. Voltamos, trabalhamos na mesma universidade. Aí ela fez pós-doc na USP, eu fiz pós-doc de novo no exterior. Então, foi uma vida muito junto. Eu lembro que a gente tinha... essa mesa tem em casa até hoje. É uma porta, né, com uma fórmica branca e 2 cavaletes. E eu me lembro de 2 computadores assim, que a gente tinha. Então, escrevia dissertação junto, escrevia tese junto. Para o bem e para o mal, é uma pessoa que dividiu comigo o pão que o diabo amassou, como você disse. E também as alegrias. Vitor, em português existe a expressão por um triz. Acredite, a palavra triz só aparece nessa expressão em português. E triz é uma palavra de origem grega, que quer dizer cabelo. Então, quando alguém diz por um fio, por um triz, por um fio, essas expressões têm correspondência de sentido. Me diga o seguinte, Vitor, o que não ocorreu por um triz em sua vida? Eu agora, a essa altura da entrevista, quando você começa a falar, eu já estou pensando em qual vai ser a pergunta para imaginar uma resposta, hein? E dentro dessa lógica, eu me lembrei aqui, nesses segundos entre a pergunta e a resposta, de uma coisa que para mim foi muito importante, foi muito marcante. No início da gestão, lá em 2019, houve uma situação numa escola na Serra, em que uma diretora, que está nessa escola, estava lá já há alguns anos, uma diretora fazia e faz um excelente trabalho. Mas, por alguma circunstância dessa da vida, de repente, parecia que a escola dela era uma escola que estava totalmente fora de controle, porque havia surgido uma denúncia de assédio, isso havia sido mal conduzido, né? Mal abordado pela imprensa, acabou sendo politizado por alguns parlamentares à época, e houve uma pressão muito grande para que essa diretora saísse da escola. Eu, ali no início da gestão, talvez não compreendendo bem alguns processos, também me convenci de que era importante isso, convenci a todos que estavam ao meu redor, e por um triz isso não aconteceu. 10 professores dessa escola pediram uma reunião comigo, me lembro onde eu fiz essa reunião, e me lembro que uma pessoa, cujo rosto eu não me lembro, e nem lembro o que ela disse, mas ela disse alguma coisa que botou uma pulga atrás da minha orelha. E eu, embora as pessoas nem sempre percebam isso, mas falo com muita ênfase o que eu digo, mas eu procuro ter uma escuta muito, muito atenta. E era assim que eu estava aquele dia. E o que ela falou, eu ouvi e escutei, né? E botou uma pulga atrás da minha orelha. Passei a noite ali pensando naquilo. No outro dia, eu cheguei já decidido a não fazer aquilo. E eu me lembro, porque havia uma sequência ainda de reuniões sobre o assunto no dia seguinte, e as pessoas elas foram estranhando, porque eu estava já certo de tirar a diretora, e elas perceberam que a minha conversa estava indo para um outro rumo. E até que alguém perguntou, você mudou de posição? Você mudou de opinião? Sim. Aí eu falei com uma outra pessoa e ela falou, mas você me convenceu ontem disso. Eu falei, pois é, surgiram elementos novos, né? Então vamos ter que fazer diferente. E foi a melhor coisa que eu fiz. A diretora, inclusive, encontra-se na mesma escola até hoje. E foi por um triz que ela saiu. Vitor, você é secretário de Estado. A minha pergunta tem a ver com a palavra secretário. A palavra secretário, a origem dela tem a ver com segredo. Originalmente, o secretário é o que guarda segredo.
Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o maior segredo que já escondeu dos seus pais? Ou já escondeu algum segredo dos seus pais? Um monte. Cita um rapidinho. Um monte. Você sabe que eu sempre fui um bom aluno, né? Não era necessariamente o melhor da turma, mas sempre fui um bom aluno. Agora, teve um ano na minha vida que acho que até o meu pai achou que o trem ia descarrilar, assim, que a coisa não ia dar muito certo. Foi no 6º ano, eu tinha 12 anos à época, tudo que podia ter acontecido, aconteceu naquele ano, e meu pai falou, meu Deus, acho que agora eu perdi esse filho para sempre, né? E aí eu me lembro que, você lembra da impressora matricial? Lembro. Pronto, então. Aí vinha, o professor fazia aquela anotação, né? Então, assim, não fez o dever. Aí ele ia lá e anotava, o professor da primeira aula. Chegava o da segunda aula, ele anotava também, pô, não fez dever, eu não tinha feito também o da segunda aula. E aí, quando fechava o trimestre ou bimestre, não lembro bem, aquilo ia junto com a prova, né? Entendi. Para os pais. O problema não era a prova, o problema era a folha que vinha com o histórico do trimestre. Porque a minha era uma ficha corrida, assim. Não fez dever, conversou, não fez dever, conversou, não fez dever. Eu não sei nem tanto que eu conversava. Entendi. E eu tinha um grupinho que a gente conversava muito. Então, eu me lembro a prova voltava assinada, esse papel não voltava. Então, assim, tinha umas coisas ali ligadas ao que eu chamaria assim do comportamento disciplinar, como aluno no 6º ano, 1994. Que legal, Vitor. Parabéns. Vitor, tafofobia, tafo em grego quer dizer túmulo. E fobia quer dizer medo. A tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. A tanatofobia, tanato quer dizer morte, thanatos é o deus da morte. A tanatofobia é o medo de morrer. Minha curiosidade sobre sua vida, Vitor De Angelo. Qual é o seu principal medo? Eu tenho medo de altura, em algumas circunstâncias muito específicas. Né? Mas hoje eu entendo melhor o que meu pai dizia quando ele falava que não podia morrer. Entendi. Porque quando você tem uma criança sob sua responsabilidade, você não pode morrer. Entendi. Então, esse é meu medo. Né? Não é o medo da morte, é o medo de faltar. Entendi. E, claro, eu só faltaria se fosse pela morte, de maneira fatal. Né? Entendi. Faltar fatalmente, né? Isso aí. Em definitivo. Então, esse é o meu medo. Agora, é um medo, como eu não tenho o menor controle sobre ele, eu não penso muito sobre isso. Mas, diante de uma pergunta, se assim, que sentimento ruim traria para você? Esse, porque você faltar a uma criança, né, que vai, invariavelmente, acabar sendo criada por outras pessoas e não por você, a falta que isso pode produzir nela, né, até pela relação que eu tenho com a minha filha, é um medo que eu tenho. Vitor, em português devemos dizer falar ao telefone, ou seja, falar próximo ao telefone, e não falar no telefone. Minha pergunta sobre sua vida, uma curiosidade. Qual é o papel de parede que você está usando na tela de seu celular? A foto da minha filha. Vitor, você obviamente sabe sobre a vida desse filósofo Sêneca. Sêneca é um filósofo romano. Ele disse o seguinte: a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. Agora uma pergunta voltada à sua filha, Vitor, sobre a sua vida pessoal. Qual é a lição que você quer que sua filha não se esqueça? Que não tem problema, eu disse isso para ela no final de semana. A gente tinha ido comer sorvete, gastamos R$30. Veio um rapaz vendendo um bombom. Eu não tinha dinheiro, realmente. Eu não ando com dinheiro. Mas eu perguntei para ele do que ele precisava. Ele veio com uma história que precisava de sabonete, precisava de fralda descartável. E você sabe que tem muita gente que conta história com isso. Eu falei, não, isso aí eu não vou comprar para você. Mas ele falou, eu estou com fome, aqui do lado tem uma pastelaria. Eu fui lá. Enfim, para resumir a história, eu gastei R$28. Entre o pastel, que era um pastel enorme, inclusive, e uma bebida. Nem era uma alimentação saudável, imagine. Né? A pessoa está com fome e ela não está se alimentando de algo saudável. Então, nem é bom aquilo, mas foi o que eu comprei, porque foi o que ele pediu, é o que estava ali, e aquilo o alimentava. Aí eu, voltando para casa, a pé, disse para minha filha, olha,
Com R$ 28, eu comprava 2 caixas inteiras que ele tinha na mão. E ele só queria me vender um bombom. Entendi. Mas eu fiz isso porque, como eu normalmente faço, né, assim, se alguém me pede comida, eu compro comida independente, claro, né, se estiver dentro da minha possibilidade de quanto isso vai custar, porque, primeiro, que não fez falta nenhuma para mim, eu nem me lembro que eu gastei R$ 28 com ele, ou seja, é um dinheiro que se dilui nos gastos do nosso dia a dia. Segundo, que a gente que já tinha comido ainda gastou R$ 30 com um sorvete. Não é possível que eu não podia gastar 28 com ele. Mas a lição, que foi o que eu disse para ela, eu falei, não tem problema você ter dinheiro. Não tem problema você ter o dinheiro para comprar o sorvete. Entendi. Não é deixando de comprar o sorvete que você vai alimentar o rapaz. Né? E também não é alimentando o rapaz que você vai deixar de torná-lo pobre ou dependente de uma outra ajuda. Esse não é o ponto. O que você não pode se esquecer é que, embora não seja um problema ter dinheiro ou ser qualquer coisa, você tem sempre que se lembrar que há outras pessoas que não têm aquilo e que não são aquilo. E, portanto, aí sim é sua culpa, né? E sua responsabilidade. Se você viver a sua vida como se não tivesse algo diferente disso. Entendi. É isso. Então, ser sensível socialmente. Vitor, vou fazer breves perguntas. Ou é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Vamos nos ater à questão da exclusão. Você vai escolher uma resposta ou outra, não pode ser as duas. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de chuva é bom, né? Filmes no cinema ou em casa? No cinema. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Doce. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Gato. Frio ou calor? Já passei muito frio. Calor é bom. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre implantar e implementar? Implantar significa dar início, significa aprovar. Implementar quer dizer pôr em prática. Exemplo, o projeto foi implantado, falta apenas implementá-lo. É isso aí. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre que a gente se veja no meio da multidão. Tchau. Siga o nosso canal, ative o sininho.